É fácil que a gente... Então, estamos gravando. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos, etc. Obrigado pelas camaritas abertas aí, como sempre. Isso. Então, o que é o nosso plano de hoje, né? Eu vou falar sobre... É a penúltima rodada de mitos aqui, né? Vou falar sobre os helenos, né? Os descendentes do Heleno, e vou falar sobre os tebanos lá, sobre o Cadmo, né? Então, como sempre, né? Vamos dar uma olhadinha na... Caraca, tô direto clicando errado nessa merda. Peraí. Bom, deixa eu... Isso, então, vamos botar aqui na arvoreta aqui, como sempre. Então, né? A galera que a gente vai falar, por um lado, são os cadmeus, esse pessoal aqui do Cadmo, né? E, por outro lado, os helenos. Mas quem são os helenos? Onde estão os helenos na árvore? Os helenos não estão nessa árvore, né? Essa árvore aqui ela está centrada na história na Guerra de Troia, né? Então, na história dos Átridas aqui, né? E na origem do Hércules, né? Que a gente vai falar aula que vem. Então, tem uma galera que não aparece aqui. E aí tem um detalhe, tem uma coisa interessante, né? Por que isso, né? Quem são os helenos, né? Os helenos são, teoricamente, né, os gregos, né? A Grécia chama a Hélade, né? A Hélade é a terra dos helenos, né? Ficou assim para nós, né? Mas vejam, né? Quando o Homero falava dos gregos, ele não chamava os gregos de helenos, né? Ele chamava os gregos de danaãs, né? Às vezes ele chamava de aqueus, né? Às vezes ele chamava de argives, né? Ou seja, da gente de Argos, né? Então reparem, né, que essa referência, né, os helenos, né? Essa é uma referência entre tantas para falar dos gregos, né? Quando o Homero na Ilíada fala, né, dos Danaãs, né? Então, do que ele está falando, né? Ele está falando justamente de um dos nossos temas aqui, né? Que é que toda essa galera, todas essas famílias, todo esse pessoal aqui é descendente das filhas do Danaus, né? Então, toda a galera que está na Guerra de Troia, que mais ou menos não está toda aqui, né? Mas enfim, são descendentes dessas galeras aqui, né? Esse pessoal, né? O centro da Guerra de Troia, eu exagerei, né? Não é toda a galera que está aqui nessa árvore, mas o centro da Guerra de Troia é essa família aqui, né? Então, essa galera, seus amigos, seus aliados e tal, são todos descendentes das Danáiades, né? Então, o Danaus está aqui, e aí tem a família dos Pérsidas, né? As outras Danáiades estão aqui, aí tem a família dos Pelópidas, e o Hércules no final como esse quintessência, né, desse povo aí. Então tem uma coisa importante para esclarecer com essa história, né? Por causa do seguinte, né, gente? Quando a gente diz dois gregos, né? Então quem são os gregos? Os gregos são... A gente já conversou um pouco isso, né? Mas eu quero voltar a esse assunto, né? Quem são os gregos? Os gregos são os caras que estão lá lutando, o soldadinho com a lança e o escudinho, né? Lutando com um porrete, né? Acampando lá no... Não, né? Esses caras não são gregos. Esses caras não são aqueus. Esses caras não são danaãs. Esses caras não são descendentes de Danaus. Esses caras não são descendentes de Aqueu. Né? Quem são esses caras? Ninguém sabe. Né? Deixa eu fazer um paralelo aqui para isso ficar mais claro. Né? A partir do... Então, o reino da Inglaterra, né? O reino da Inglaterra, ele é fundado, né? Ele esse trono, né? Um trono inglês, né? Ele é inaugurado, né? No ano 927 depois de Cristo, né? Então, quem são, né? E aí, bom, aí o que acontece? Em 1066, né? A Inglaterra é invadida pelos normandos, né? Quem são os ingleses, né? O povo inglês? Cara,
o povo inglês é uma mistura de todo mundo que já invadiu a Inglaterra. Então tiveram jutos, né? Tiveram anglos, tiveram saxãos, né? Tiveram os romanos. Os romanos, por sua vez, levaram exércitos de tudo quanto é lugar, né? Desde a Líbia até vai saber de onde. Né? Tem gaélicos, né? Tem os bretões, que eram os habitantes originais quando os romanos chegaram. Né? Então, quando você fala o povo inglês, não tem povo inglês. Né? O povo inglês é uma salada de todas essas etnias que já andaram por ali, já invadiram aquilo ali, tá. Né? Mas o que acontece? Depois de 1066, depois da invasão normanda, né, toda a nobreza inglesa vai ser normanda. Né? O mesmo acontece na Irlanda. Então, os irlandeses, quem são os irlandeses? Os irlandeses são gaélicos, né? É um povo celta, né, de uma das linhagens célticas importantes, que é, né, a linhagem gaélica, né, que subdivide aí os escoceses, o pessoal da Ilha de Man e os irlandeses. Né? Esses caras, né, são os habitantes. O povo, né, é gaélico. Né? O povo que está lá na terra, né, é gaélico, é céltico. Só que os normandos invadem a Irlanda também. Aí você vai ter uma nobreza, que é uma nobreza chamada ibérnico-irlandesa. Né? Na verdade, ibérnico-normanda. Né? Ou seja, ibérnico-normanda, é uma nobreza irlandesa e normanda. Aí você vai ter uns nomes tipo Fitzpatrick, Fitzgerald, Fitz não sei o quê. Né? Esses são os nomes, né, da nobreza tradicional irlandesa. Né? Mas esses nomes não são nomes irlandeses. Né? Os nomes irlandeses são O'Donnell, né? Essas coisas com O. Né? Então, a nobreza irlandesa vai ser a nobreza normanda, mas os irlandeses são irlandeses, cara. Né? Eles são gaélicos. Né? Então, a nobreza inglesa, hoje em dia, ela é alemã, né? É a Casa de Hanover lá e os descendentes deles lá. Então, esses caras são alemães. Né? O povo inglês é uma mistura de uma porrada de coisa. Então, os gregos, a mesma coisa, o mesmo raciocínio vale para os gregos. Né? Então, quem são os gregos? Os gregos são todos aqueles povos que estavam ali antes. Né? Então, você tinha Pelágios, você tinha... Né? Tem um monte de referências, né, na mitologia para esses povos autóctones. Né? Os gregos, né, são um entre tantos outros povos que invadiu a Grécia. Né? Então, né, veja, quando você fala da nobreza, né, no medievo e até hoje, né, quando você fala da nobreza, de uma nobreza nacional qualquer, a nobreza inglesa, né, tinha um papo curioso na Idade Média, né, que era o seguinte: veja, Deus, né, no Velho Testamento, né, legou a terra aos filhos de Adão. Né? E disse, né, crescei, multiplicáveis e tal, essa terra é sua, né, seus filhos serão numerosos quanto os grãos de areia, se vocês mantiverem aliança comigo e tal. Né? Um dos argumentos para a existência de uma nobreza que administrava a terra, né, era esse, né? Os nobres são os descendentes de Adão. Mas, viado, todo mundo não é descendente de Adão? Não, alguns são mais descendentes que outros, né? Porque você vai ter genealogias, né, que vão mostrando quão antigas são aquelas famílias. Né? O Zé Mané, que está trabalhando na Terra, ele, enfim, veio do mesmo jacaré, veio do mesmo macaco, veio da mesma ameba. Está todo mundo ao mesmo tempo aqui, mas assim, né? Essa nacionalidade, né, ela é relativa a esse sangue azul, né? A essa parte, né, dessa sociedade, né, que clama uma antiguidade especial, um privilégio racial. Né? Então, isso é que são os helenos, isso é que são os aqueus, isso é que são os danaãs. Né? São essas elites, né, nobiliárias, né, elites aristocráticas, que, como a gente já viu, né, eu já insisti várias vezes, são elites que chegam na Grécia, né, e encontram populações lá, por exemplo, os mais famosos são os pelágios. Né? Então, assim, quando... Boas noites, Paulo. Então, quando a gente diz, né, os dórios chegaram. Os dórios são os caras, né, que dizem que são de uma determinada família, seguidos por tropas, por homens. Né? Esses caras são parentes deles? Não. Né? Assim como, né, a nobreza irlandesa, né, ibérnico-normanda, não tinha nenhum parentesco, aliás, por definição, não tinha nenhum, zero parentesco com a população local. Assim, nenhum, era todo mundo normando. E a população local é gaélica. Né? Então, não há descendência comum
né? Não há ascendência comum entre as pessoas comuns e essas elites aristocráticas, né? Essas elites aristocráticas são elites conquistadoras. E se a gente pensa, né, em todas as vezes que só aqui na nossa conversa apareceram invasões, né? Então, você vai ter a mais antiga da qual a gente falou, né, é a invasão dos Danaãs. Né? Então, é o Danaus, lá do Egito, com as 50 filhas, né? Que chega em Argos. E ele chega em Argos dizendo o quê? Na verdade, eu sou descendente, né, da filha do rei de Argos. Né? Não à toa, né, o Homero chama os gregos de Argives, né? Que são justamente os filhos de Argos, descendentes de Argos. Né? Então, os Danaãs vêm do Egito, então é uma invasão de egípcios. Né? Depois vem os Pelópidas, né? O Pélops lá, essa galera vem da Anatólia, né? Lá da Turquia, ali do Mar Negro. Né? Então, depois vem os helenos, né? Dos quais a gente vai falar hoje. Os helenos vêm da onde? Os helenos é uma galera que vem do norte da Grécia. Né? E muito depois vão vir os dórios. Né? Os dórios que se dizem parentes dos helenos e que vêm de um lugar desconhecido, mais ainda no norte, ou então da Ásia, do centro da Ásia. No meio disso tudo aí, tem os cadmeus, tem o Cadmo. Né? O Cadmo é um campeão lá que vem do Líbano, foda-se. Né? Então, cada cara desse chegava, né, dizendo um troço. Né? Ah, eu sou descendente de fulano, eu sou, né, meu ascendente mais antigo é cicrano, né? Eu caso com a fulana, ou a minha mulher, a minha filha casa com o cicrano. Né? E aí você vai ter essas ondas, né, de invasores. Né? E a gente, a rigor, a gente não pode dizer que são povos invasores. Né? Não dá para saber isso. São milhões de pessoas que chegam? São dezenas de milhares de pessoas que chegam? São centenas de pessoas que chegam? Nós sabemos, é um grupo de caras que, liderados por sujeitos de família aristocrática, né, que se dizem mais azuis, de sangue mais azul que os outros, né, e que tem um número X de seguidores, e que se implantam num determinado território e tornam aquele território seu. Né? Então, isso, e aí, né, isso é relevante, porque assim, na época, cadê? Aqui. O que o Homero fala, né, na época do Homero, né, você tinha uma concepção da Grécia, né, separada em territórios tribais. Né? Então, cada um desses nomes aqui remete a uma tribo. Né? Cada uma dessas tribos remete... Está dando para ver, gente, o mapinha? Então, aqui está com os nomes... Assim, Pedro. Beleza. Sim. Aqui está com os nomes transcritos para o inglês, né? Porque não tem um mapa, não achei um mapa com os nomes em português, mas é isso, né? Os nomes mais famosos, né? É a Aqueia, a Beócia, a Etólia, né? Que são 3 das principais tribos helênicas. Né? Na Tessália, tu vai ter uma outra tribo, que é a tribo dos Aqueus. Né? Então, dentro da Tessália aqui tem uma região chamada Aqueia. Né? Então, não, a Aqueia está aqui. Os caras vêm para cá depois, falei merda. Mas enfim, como é que é o nome dele? O Aquiles, né? Ele é um aqueu da Tessália. Né? O herói famoso, né, da Guerra de Troia. E tal. Então, pois é, e o Heleno vem daqui. Né? Então, esses nomes locais, né, remetem a essas tribos que vão chegando, né, e as tribos, né, e as principais tribos, né, as tribos que têm mais poder político e econômico no período homérico, né, que é o período arcaico, e depois no período clássico, né, vão ser, né, descendentes dos helenos. Né? Então são jônicos, né, e os jônicos são os atenienses, né, e dóricos, que tem a ver com Esparta. Né? Então, pois é, então você tem essas ondas migratórias, essas famílias, essas elites, né, que carregam esses nomes tribais, né? E a ideia de tribo diz muito mais, né, de uma família, né, ou de um grupo de famílias aristocráticas do que de um povo. Né? Essa concepção de povo é uma concepção errônea. Né? Quer dizer, imaginem, né, que a própria ideia de nação, né, inglesa, né, francesa, né, na Europa, essas noções elas só vão aparecendo, né, no final da Idade Média. Né? Quando você, então, vai ter
vai começar a preparar, né, uma concepção de, né, estados nacionais e tal. Quer dizer, as lealdades, né, de massa, né, passavam por localidades, né, então, da onde você é, né, a minha família é aqui de, sei lá, dessa região aqui, né, da Alsácia ou da, sei lá, de Surrey, ou sei lá, de Sussex, etc., de Norfolk, né? E a relação com essas famílias aristocráticas reais, né, é uma relação muito distante, né? Então, isso tudo é maneiro a gente manter em mente. Por quê? Né? Porque, assim, quando a gente fala, então, quando a gente pensa no povo grego como... eu já chamei atenção sobre isso, né? Quer dizer, os aqueus, né, os danaãs, né, são muitas vezes descritos como uma galera loura, né? Então, o que são esses filhos da puta louro? O que esses caras estão fazendo na Grécia, sabe? Que é uma terra de gente, né, de cabelo encaracolado, morena, né? O Aquiles é louro, né? Vários dos caras são louros, né? São descritos como tendo cabelos claros, né, brilhantes e tal. Então, pois é, né? Quem são esses caras? Então, a gente tem que lembrar, né, então, que além da tradição helênica, além da tradição grega, né, você vai ter tradições pré-helênicas, né? E aí você vai vir com as histórias todas dos titãs, né, daquelas divindades primordiais, né, da terra, do céu, né? Mas o que é mais interessante, a gente tem em mente, né, que se a gente está falando de elites conquistadoras, né, de ondas migratórias, né, que essas ondas migratórias talvez não sejam ondas populacionais, mas invasões, né, de exércitos aristocráticos, né? Se a gente fala dessas invasões, né, a gente tem que imaginar também que as populações locais, né, permaneceram com suas crenças, permaneceram com a sua língua, só que a gente nunca vai saber, né, nada desses caras. Então, assim, a gente escuta falar dos pelágios, e provavelmente a maioria das pessoas que habitava a Grécia em todo o período que a gente vai conversar, né, são muito mais pelágios do que helênicos, muito mais pelágios do que qualquer outra coisa. São os habitantes autóctones daquele continente, né, daquela placa, daquele pedaço do continente, né? E esses caras, né, os mitos desses caras, a gente não tem a menor ideia de quais são. Esses mitos desapareceram, né? Então, tem várias histórias sobrepostas aí, né? Tem as histórias dessas populações autóctones que foram invadidas e conquistadas por aristocracias estrangeiras, né? A gente pode, né, ter a hipótese, né, de que essas aristocracias estrangeiras pegaram mitos locais. Eu tenho trabalhado com isso, né, por causa dessas figuras autóctones, né, filhas da terra, não sei o quê, por causa dessa superposição, né, de linhagens matriarcais com linhagens patriarcais, né? Então tem uma mistura aí, mas, né, o que a gente sabe, né, o que a gente conhece são os mitos, provavelmente são os mitos dos invasores, né, dos caras cuja aristocracia colocou nome nesse território, né, esquadrinhou esse território que já era habitado antes, né? Então, isso é algo importante de manter em mente, né? Então, os helenos não são os gregos, né? Assim como a casa né, sei lá, né, a casa dos Tudors não era inglesa, né? A casa de Hanover não é inglesa, a casa de Stuart não é inglesa, a casa de Windsor não é inglesa, né? Não é inglesa como os ingleses são ingleses, né? E assim vai, né? Nas famílias reais europeias, né, em geral, né, elas têm esse caráter estrangeiro e conquistador e tal, que não tem nada a ver com as populações locais, né? Fez sentido o que eu estou falando, gente? Então, né, os helenos não são os gregos, né? Os gregos são uma coisa que a gente não sabe o que é e nunca vai saber. Beleza. Então, assim, mas vamos lá, vamos falar do estado dos helenos, então. Então, os helenos, né, eles são mitos, os mitos sobre os helenos, né, eles dizem respeito, então, né, à Tessália, né, que essa é uma região, né, específica da Grécia, né? Então, lembrem do seguinte, né, quando a gente falava do... quando a gente falava dos Pelópidas, né? A gente estava falando aqui de uns caras que vieram lá do Mar Negro e conquistaram o Peloponeso. Quando a gente fala dos Pérsidas, né, a gente fala dos caras que vieram aqui para Argólida, né, que são descendentes do Danaã, que
que era um cara egípcio, mas que diz que é descendente do rei de Argos, e Argos está aqui, né? Uma cidade muito antiga aqui na Grécia. Né? Quando a gente fala, né, do Teseu, a gente está falando de Atenas e tal. Né? Os helenos são os caras que eles não vêm do Mar Morto, eles não vêm do Egito, eles não vêm de lugar nenhum. Quando o mito dos helenos começa, a parada está rolando aqui na Tessália. Né? Então, ou seja, né, são um povo do norte. Né? São um povo do norte. E o antepassado, né, relevante, mais antigo dos helenos, né, é um cara chamado Deucalião. E o Deucalião é o Noé grego. Né? Então, vocês talvez saibam, né, você tem uma porrada de civilizações que tem mitos que tem mitos não, né, que tem essa narrativa, né, do grande dilúvio. Né? Então, o grande dilúvio bíblico, né, ele é descendente de um outro grande dilúvio, né, Acádio, né, que envolve lá o Artaxerxes, que é um personagem parecido com o Noé, né, um personagem arcádio parecido com o Noé. Então, os sumérios vão ter, os babilônios vão ter, né, mas assim, tem uma galera que tem um dilúvio, tem uma história de dilúvio no Havaí, tem história de dilúvio na China, tem história de dilúvio na Escandinávia, tem história de dilúvio entre os maias, né? E os jesuítas, quando chegaram aqui, disseram que os guaranis tinham uma história de dilúvio também. Né? Então, assim, o dilúvio é uma história, né, muito difundida. Né? Ninguém tira da minha cabeça, né, que isso é uma memória ancestral mesmo, de alguma coisa que realmente aconteceu antes desses povos se separarem todos. Né? A gente tem que lembrar que quando a Idade do Gelo acabou, né, quando o Pleistoceno acabou, né, o Homo sapiens sapiens já estava por aí há um tempão, né? Então sabe-se lá o que não foi inundado com esse derretimento aí de calotas polares, etc. Enfim, ninguém nunca vai saber. Mas é isso, uma galera tem essa história de dilúvio e a versão então grega, né? Ela está centrada um dos personagens, né? Que é o centro dessa história é o Deucalião. Né? Quem é o Deucalião? O Deucalião ele é filho de ninguém mais, ninguém menos do que Prometeu. Né? E Prometeu é um neto, é um titã. Né? Prometeu é o titã que cria a humanidade. Né? Prometeu é o cara que profetiza, né, a vitória de Zeus contra Cronos e a vitória de Cronos contra Urano. Né? Esse cara que Prometeu é quem enxerga, é aquele que vê antes. Né? Ele era um titã profético. Né? E o Deucalião é filho do Prometeu com uma Oceânide, né? Ou seja, com um espírito feminino. Pois é. Um espírito feminino, filha do oceano. Né? E o pai do Prometeu, né, é o Jápeto, né? O famoso Gepeto. Né? E o Gepeto, né, ele é filho da Terra com o céu, né, de Gaia com Urano. Então, o Deucalião é bisneto, né, da Terra. Só isso. Né? Então, o Deucalião é um sujeito bem velho. Né? É uma parada muito antiga. A gente está falando da primeira geração de seres humanos. Né? Na verdade, como ele é filho de uma Oceânide com um titã, ele não é exatamente humano. Né? Ele é alguma coisa... Ele anda com as pessoas mortais. Né? Os filhos dele serão mortais, mas ele é um pouco mais do que mortal. E o Deucalião, né, ele casa com uma prima, que é a Pirra. Né? A Pirra, ela é filha do Epimeteu. Quem é o Epimeteu? Né? Então são 3 irmãos, né? É o Prometeu, o Epimeteu e o Quentimeteu. Mentira. Né? É o Prometeu e o Epimeteu, né? São os 2 irmãos. O Epimeteu, né, ele é aquele que vê depois. Né? O Prometeu é tido como sábio e o Epimeteu é tido como otário. Né? E o Epimeteu, ele casa com a Pandora. Né? A Pandora é aquela da caixa de Pandora, famosa, né? Dão as desgraças para ela guardar, ela fica curiosa, abre a caixa e sai. Mas tem N versões desse mito, né? Enfim, não dá para pegar isso agora, né? Gente, não resisto, né? É porque, porra, né? Eu também fui adolescente, gente. Eu fui adolescente nos anos 80. Não tinha politicamente correto naquela época, não tinha nada disso. Né? Aí, assim... então, pois é, então a Pirra,
A Pirra é prima do Deucalião, né? O Deucalião é filho do Prometeu, a Pirra é filha do Epimeteu. E a mãe da Pirra, então, é a Pandora. E a Pandora, né, é a primeira mortal criada, né? Ela é criada pelo Heféstos, né? Que é aquele filho coxo de Zeus. Né? Pedro, desculpa. Você pode voltar só na parte da Pandora e das irmãs, porque eu me perdi com a piada que eu achei ótimo. Então... Não tem irmãs, né? A Pandora, ela é a primeira mulher criada, mortal, e ela é manufaturada pelo Heféstos, né? E a história da Pandora é que, né, tem várias versões dessa história, né? A versão mais conhecida é que o Epimeteu dá para ela uma caixa com as desgraças todas, né? E diz, fica com essas desgraças aí, porque isso aqui, né, era para cometer a humanidade isso, mas eu guardei tudo na caixa aqui. E ela abre, né? Mas tem um monte de versões, né? Então, de novo, a ex-colega de vocês, aí, a Júlia Miara, tem uma coleção dessas versões alternativas dos mitos femininos, né? Então, ela trabalha muito com isso. Se vocês esbarrarem aí pelo trabalho dela aí na internet, vocês vão ver essas versões. Né? Mas é isso. Então, o Deucalião é esse cara, né? É um sujeito velhaco, né? A mulher dele, velhaquíssima também. E ele, né? O que acontece, né? O mito do Deucalião é o seguinte, né? Tinha um sujeito chamado Licaon, né? E esse sujeito era o quê? Ele era filho do Pelasgos, né? Então é isso, né, gente? Toda hora a gente vai dar nesses Pelasgos aí. Esses caras é que são os agentes da Terra, né? São os verdadeiros... Eles são os tupinambadas da parada, sacou? Eles são os gregos de verdade. Né? O resto é português. Né? O resto é invasor. Né? Mas, enfim, tinha lá o Licaon, né? Que era um filho do Pelasgos, né? E o Licaon, né? Apesar de ser filho do Pelasgos, ele era adorador de Zeus, e ele institui o culto de Zeus, né? Na Arcádia, na verdade. Né? A Arcádia é lá embaixo. Né? É no centro do Peloponeso. Né? Então, ai, tela errada. Então, a Arcádia aqui, né? A Arcádia é essa área montanhosa aqui do meio do Peloponeso. Né? Então, era ali que estava o Licaon, filho de Pelasgos, e ele institui o culto de Zeus ali. Só que o que ele faz? Né? Ele faz um sacrifício humano para Zeus. Ele mata um garoto e sacrifica para Zeus. E parece que o pessoal da corte do Licaon comia carne humana um pouco. E aí, né, a gente está, né, nessa mesma geração, né, desses caras antiquíssimos, né, tipo Pélope e tal, né, que é uma galera que come carne humana. Né? São os sujeitos, né, tipo Tântalo, né? Uma galera que come carne humana e que é amiga dos deuses. Né? Então, o que acontece? Os deuses ficam putos, né, com o Licaon por fazer o sacrifício humano. E aí o que ele faz? O que o Zeus faz? O Zeus transforma toda a família do Licaon em lobos. Né? Essa palavra Licao, né, tem a ver com essa coisa do licus, né, o lobo. O lobo tem essa coisa tem essa raiz aí. E aí o Licaon é transformado em lobo, mas o Zeus não fica satisfeito. O Zeus diz, essa é uma raça imunda, essa humanidade. Né? Isso, na verdade, é o povo de bronze. Né? Essa humanidade é um lixo, eu vou acabar com essa galera, vou enviar um dilúvio para acabar com esse negócio. Aí Zeus faz lá, dá o ataque de pelanca dele lá no céu, manda uma porrada de relâmpago para todo quanto é lado, começa a chover. Mas o que acontece? O Prometeu vê antes, né? Aí o Prometeu fala pro filho dele, aí, Deucalião, vai dar merda, faz um barco, bota comida, pega tua mulher e vai, vaza. Né? Na história grega, né, o Deucalião vai com a pirra. Né? Ele não bota bicharada na parada não, que eles têm mais o que fazer do que cuidar de bicho. Aí eles ficam lá, né, na arca deles, né? O mundo todo
né? É coberto de água, exceto algumas montanhas, e aí tem umas listas de montanhas, quais são as montanhas que não são cobertas e tal, e aí no alto dessas montanhas sobreviveram outros povos, né? Que são os descendentes dos Pelágios, tá? Então tem um pouco essa história, né? Mas o fato é que o barco vai navegando, navegando, e vai parar no Monte Parnassus, que é no norte do... É aqui. Tá. Então, vai parar aqui no Monte Parnassus, que é aqui, né? Pertinho de Delfos. Né? É tipo 20 quilômetros de Delfos. Né? Delfos é o lugar do oráculo lá famoso. Né? Então, o barco vai para lá, o barco do Deucalião, né? E aí, né, o Deucalião chega lá, né? Ele e a mulher saem da arca, né? Total. E aí eles saem da arca lá, e aí eles pedem clemência para os deuses, né? Aí Hermes fica com pena, Hermes desce lá, né? Vai lá conversar com eles, e e Hermes diz: tá bom, eu dou um pedido, eu dou um desejo para vocês, né? A humanidade inteira morreu, né? Eu dou né, para compensar isso aí, eu dou um presente para vocês, né? Eu concedo uma dádiva. Aí eles dizem: o que a gente quer é repopular a Terra. Aí, porra, né? Eles não precisavam pedir, né? Eles podiam repopular a Terra, né? Mas são dois pela-saco, né? Então eles ficam pedindo para repopular a Terra. E aí os deuses conversam entre si, e Temis, né? Temis é uma deusa muito obscura, né? É uma Titânia, na verdade, né? Uma Titânia muito obscura que está ligada à justiça, né? Está ligada à lei, né? Está ligada à família, né? Então Temis aparece e ela diz o seguinte: pega os ossos da tua mãe, é um disco Deucalião, né? Pega os ossos da tua mãe e atira sobre os ombros, né? Não, peguem os ossos das tuas mães, né? E eles interpretam que ela está falando da Mãe Terra, né? Porque é ancestral comum da Pirra e do Deucalião. Aí eles pegam pedras e atiram sobre os ombros, e à medida que as pedras vão caindo, as pedras vão se transformando em gente, né? E assim eles repopulam a Terra, né? Mas assim, eles repopularam a Terra, mas eles ainda têm tempo de fazer um vucu-vucu para ajudar, e aí eles têm um filho, eles têm uns filhos lá, né? E um desses filhos é o tal do Heleno, né? Quando eles têm o Heleno, eles estão estabelecidos, né, na Fítia, né? Que é essa região aqui, né? Na Tessália. Então aí é que começa esse papo dos helenos da Tessália, né? Beleza. Então, o Heleno, né, ele casa com uma náiade, né? Então, o que é uma náiade, né? Uma náiade é uma filha de uma divindade aquática de água doce, né? Então, ele casa com a Orcês. Então, a Orcês, né, é uma náiade ali da Tessália, né? É um rio da Tessália, né? Ela é filha de um rio da Tessália, essa mulher com que ele casa, né? Então é isso, né? Ele casa com uma divindade feminina autóctone, né? Então o que significa isso, né? O que significa que o Heleno, né, casa com uma divindade feminina autóctone, né? As mulheres que casam com divindades masculinas, né, eu tenho interpretado como resquícios, né, as divindades femininas que casam, né, quer dizer, as mortais femininas que casam com deuses, né, eu tenho interpretado como exemplos, né, de um patriarcado oculto, de um matriarcado oculto, né? Então são as mulheres que casam com deuses, né? Então são aquelas mulheres que não interessa quem é o pai dos filhos dela, todos saíram do útero dela, então pode se chama de Esquezeus, diz que é Poseidão, diz quem é que foda-se, né? A questão é o que será que é o contrário, né? Então, nesse caso contrário, né, que é uma divindade local e um personagem masculino, né, que é um imigrante, né, porque eles não são originalmente dali, né, a gente pode estar falando, sim, né, de um conquistador, né,
que toma forçadamente uma esposa local, né? Então a gente pode estar falando disso, né? Enfim, o Helenos casa com a Alceis, né? Ele, bom, casa, estupra, né? Toma ela como esposa, ninguém vai saber nunca, né? E eles têm juntos 4 filhos, né? Três garotos e uma garota. Então, o filho mais velho é o Aéolo, o terceiro filho é o Doros, o segundo filho é um sujeito chamado Chutos, e o Chutos tem 2 filhos chamados Aqueu e Ion. Então, se você pegar esses descendentes do Heleno, você vai ter o Aéolo, o Aqueu, que é neto, o Ion, que é neto, e o Doros. Essas aí são as quatro principais tribos. Os Aéolos, os Aqueus, os Jônicos, né, os Iônicos, né, e os Dóricos. Né? Então, o Heleno, né, ali na Tessália, o Heleno, que é um sujeito que vem, né, da Arcádia, né, mas que chega ali na Tessália e casa com uma divindade local feminina, né, ele origina as principais tribos gregas, que são as principais tribos gregas, significa as tribos gregas mais poderosas no período arcaico, no período do Homero. Né? Beleza. E aí tem algumas histórias interessantes em torno dessa molecada aí. Né? O Choutos, né, que é o segundo filho do Chutos, né, ele vai para Atenas, né, e ele casa com a filha do Erecteu. Então, de novo, né, agora você vai ter, né, mulheres locais e homens estrangeiros. Né? Isso é estranho. Quer dizer, isso é estranho, isso é diferente da história que a gente estava contando. Né? Você vai ter homens mortais, né, que chegam. Então, você tem esse cara que vem do norte, chega em Atenas e casa com a filha do rei. Que porra é essa? Né? Isso pode ser um conquistador que tomou essa mulher. Né? Porque ele é conhecido, né? E os descendentes dele é que vão ser os reis de Atenas. Né? Esse é o ponto. Né? Ele casa com a Creusa. Né? A Creusa é filha do Erecteu, que é o rei autóctone de Atenas. Né? O rei autóctone é o rei que brotou da terra. Né? Então, pois aí os Choutos têm 2 filhos, o Aqueu e o Ion. Né? O Ion, né, é o antepassado dos Jônicos. Né? E o que é a Jônia? Né? A Jônia é simultaneamente 2 regiões, o que é uma coisa doida. Né? Mas é isso. Espera aí que eu vou... Cadê essa porra? Tá aqui, peraí. Então, a Jônia, né, no período arcaico, no período do Homero, a Jônia é essas ilhas aqui, isso aqui são as ilhas jônicas, e a Jônia é também essas terras aqui. Né? E, ao mesmo tempo, os atenienses são jônicos. Né? Então, é uma tribo importantaça. Né? Quando os atenienses contam uma história que diz que eles são descendentes do Ion, né? Que eles são, né? Que o Ion, que o pai dos jônicos, né? É ateniense, os atenienses estão se aproximando de uma porrada de território. Eles estão dizendo que eles são parentes dos governantes dos 2 extremos da Grécia, das ilhas mais extremas ao ocidente até as terras orientais que estão ali sendo disputadas com os persas e com essa galera. Né? Então, isso aí é o Ion e o seu irmão Aqueu. Né? Né, o outro moleque, né, o filho mais velho, então, o Ion, então, é descendente do Chutos, que é o segundo filho do Heleno. O primeiro filho do Heleno é o Aéolo. Né? E o Aéolo, ele casa com uma mulher chamada Melanippe. Quem é essa mulher? Essa mulher, ela é filha do Quiron, que é um centauro sábio. Né? O Quiron é o centauro que é o professor do Aquiles, o grande campeão lá da Guerra de Troia. Né? O Aéolo casa com essa filha do centauro, né? Quer dizer, é uma união espúria, na verdade ele não casa com ela, ele
impregna ela de alguma forma que não dá para saber muito bem qual é, pode ser um estupro. E aí a Melanippe fica grávida, né, mas ela fica com medo do pai dela descobrir, então ela pede ao Poseidon que a transforme numa égua para ela disfarçar a gravidez. Aí ela vira uma égua e ela pare uma potrinha. E aí depois que ela pare a potrinha se transforma numa menina, né? E essa menina, né, é entregue pelo Aéolo para ser cuidada por um sujeito lá, né, chamado Desmonte. Aí, né, o que acontece? Essa menina, né, que é a Arne, ela é uma menina muito linda e o Poseidon, em troca de ter ajudado a mãe dela, resolve que ele tem direito a comer a menina. E aí o Poseidon estupra a menina e ela fica grávida. E aí o pai dela, né, o Desmonte, né, ele vê aquela menina grávida, fica putaço e pega ela e encerra ela numa tumba subterrânea. E aí, gente, a gente está numa história igual a da Danae, né, que é aquela descendente do Danaus, né, que o pai, né, que tem uma profecia de que o pai vai ser morto pelo filho, né, e aí, né, é a mãe do Perseu, né? E aí o pai bota ela numa tumba de bronze, e aí Zeus cai sob a forma de gotas douradas e impregna ela na tumba, né? É uma história muito parecida, né? A mulher fica lá na tumba grávida, né? A Arne, e aí ela tem dois filhos, o Aéolo e o Beoto, né? Então o Aéolo tem o mesmo nome do avô, né? Então os Aéolos, né, é uma das principais tribos, né, dessas tribos gregas aí. E o outro filho é o Beoto, né? E o Beoto, né, esse nome é epônimo da região da Beócia, que é uma região importante também, que é a região justamente de Tebas. Tebas é a cidade lá dos motherfuckers, é a cidade esquecida, né? A cidade do Édipo, a cidade que não tem, a cidade que é destruída, né? Da qual todo mundo fala mal, né? Então, esse moleque, o Beoto, né? Bom, os dois moleques, na verdade, que nascem lá da mulher que é enclausurada na tumba, né? Esses dois moleques são abandonados nas montanhas, né? E aí, são abandonados nas montanhas lá da Icária, que é um lugar lá no norte da Grécia também. Então, tudo se passa no norte da Grécia, né? Essa região nortenha aí, né? Que é próxima da Trácia, da Albânia, né? Que se chamava Ilíria, né? É essa região aí. E aí, né? Os pastores encontram, né, as duas crianças, e o que acontece? Nesse reino aí, né, da Icária, a rainha não conseguia ter filhos. E aí ela pede essas crianças para o pastor, e o pastor dá para ela. Aí ela pega os dois moleques e entrega para o rei, dizendo aqui, ó, esses filhos aqui são seus. Aí o rei, beleza. Só que o que acontece? Passa o tempo, eles têm filhos legítimos. E aí ela começa a ficar com ciúme dos dois moleques encontrados. Ela queria que os filhos dela que fossem reis. E aí ela arruma um jeito dos filhos dela, durante uma caçada, matarem os filhos lá do Eolo, né? Quer dizer, os netos do Eolo, né? Que são os filhos da Arne com Poseidon. E aí o que acontece é que, porra, os moleques são filhos do Poseidon, então eles caem na porrada lá durante a caçada, e quem vence são os semideuses, aí, os molequitos semideuses, né? O Aelos e o Beoto. E aí, né, o rei, né, acaba casando. O rei fica sabendo, né, que a mulher dele tentou matar os filhos dele, né, que ele tinha adotado. Ele mata a mulher, ou expulsa a mulher, e ele acaba casando com a mulher lá, com a mãe dos dois moleques, ou seja, né, com a mulher que tinha sido cega e aprisionada na masmorra. Né? Ele casa com essa figura, né, com a Arne. E aí, enfim, esses dois moleques, né, a mãe deles morre depois, o rei da Icária casa com uma outra mulher, que eles matam, e aí eles fogem. Né? Então, né, eles fogem e fundam uma cidade na Tessália, chamada Arne, que é o nome da mãe deles. Né? Então, é isso. É uma galera, né, que... Então, essa história é toda enrolada, não precisa, enfim, gravar essas coisas. Né? Só para entender, né, que então, é essa família, né,
que chega na Tessália, que vai tentando se imiscuir com um monte de outras famílias, né? Funda cidades e tal, e que é uma família claramente patriarcal, né? O sangue aí está passando, né, pelos homens, né? Né? O nome do cara é Aéolo, né? O neto chama Aéolo, né? O outro chama Beoto, né? E tal. Beleza. Mas, ô Pedro, é que você falou que é patriarcal por causa do Beoto e do outro aí, mas não é matrilinear, Tem porque... a Melanippe, né? Por causa da Árnia, né? É, exatamente. É Eles verdade. são filhos de Poseidon com ela. O negócio é que quando a gente vai olhar o que esses caras fazem, né, na Tessália, sempre o que está em jogo é, né, esses caras chegam na Tessália e casam com mulheres autóctones, né, com mulheres locais, né? Então, ainda que esses dois sujeitos tenham no meio da ascendência dele, né, a Arne, né, que é a filha da Melanippe, né, esse tipo de procedimento, né, que é o procedimento do homem estrangeiro que chega e casa com uma mulher local, né, é um procedimento patriarcal, né? Então tem esse elemento diferente aí nessa história, né? Mas você pegou bem, né? Tem a Arne aí no meio da história, né? Então, por exemplo, o Aéolo, né, ele casa com uma mulher chamada Enarete. E essa mulher, Enarete, ninguém sabe quem ela é, né? É um exemplo disso que eu estou dizendo, né? São esses caras do norte que chegam e casam com mulheres. Quem são? Não importa, né? São mulheres locais com as quais eles casam. E o Aéolo tem um elemento interessante, porque ele tem 12 filhos, 6 meninas e 6 meninos. E o que acontece é que esses filhos deles, né, têm uma relação incestuosa entre si, né? E aí o que ele faz é ordenar que os filhos se separem. Então, eles vão cada um para um canto da Grécia. E aonde eles vão, eles casam com mulheres locais e espalham, né, a tribo dos Aéolos, né? Então, essa exportação de filhos, né? E é isso. O Aéolo, né, ele é tido, né? Então, o Aéolo é um desses patriarcas de uma dessas tribos, né, que é os Aéolos. Então, o Aéolo, ele é um cara que ele é tido por tão sábio, né, que quando ele morre, ele não vai para o Tártaro, né? O Zeus coloca ele numa caverna, bota um trono para ele numa caverna e dá para ele o controle sobre os ventos, né? Então, o Aéolo vira uma figura semidivina depois, né? Que é uma espécie de deus dos ventos, né? Beleza. Então é isso, gente. O que é para guardar, né, dessa trajetória, né, são homens estrangeiros casando com mulheres locais, né? O que é diferente de mulheres casando com deuses. Fala. Nesse momento, aquelas narrativas do cara chegar, só homens estrangeiros casando com mulheres locais, né? Mas aí, essa chegada desse homem estrangeiro não precisa ter aquela narrativa do tipo, olha, estou chegando aqui porque eu sou descendente de não sei quem, meu tataravô era alguém, e aí por isso que eu estou chegando aqui. Pois ou é, não. é que nesse caso, Né? é porque no caso dos imigrantes que a gente tinha visto, né, o Danaus, o Pélope, né, o próprio Cadmo, o que você vai ter são estrangeiros que são descendentes de mulheres, né? Eles não casam com... Não interessa se eles casam com mulheres locais ou não, né? O que dá a ele direito de estar onde eles estão é o caso que eles são descendentes, é o fato de que eles são descendentes de mulheres, né? E essas mulheres casaram com deuses, né? Na linha do Heleno, nenhuma mulher casou com Deus, né? Você tem essas mulheres semi-mortais. A mulher mais estranha, né, é essa mulher, é a Arne, né, que é estuprada pelo Poseidon. Esse é um caso estranho nessa linhagem, né? Mas o que você vai ter são, né, essa ancestralidade que remete aos titãs e aos pelágios, né? A figura central do Deucalião, né, e os filhos do Deucalião que chegam em algum lugar e casam com as mulheres que estão ali na região,
o que dá a ele direito de chegar naqueles lugares. Né? No caso do Pélope, no caso do Danaus, o que dava a ele direito de chegar naquele lugar era aquela linha matriarcal, né? Que passava pela Io, que passava pelas Danáiades, etc. Né? Nesses casos, nada dá direito a eles de chegar nesse lugar. Né? Eles chegam nesses lugares e casam com as mulheres. Né? Casam com as mulheres. Então, isso é uma diferença importante. Né? São provavelmente duas eras diferentes de invasão, né? Duas etapas diferentes de invasão. Então, você está falando de invasões mais antigas, que são invasões de sociedades que provavelmente são elas mesmas matriarcais, né? Elas chegam trazendo sua matrilinearidade, né? E que depois essa matrilinearidade foi confundida e apagada justamente pela geração dos helenos. Porque quando a gente está falando do Heleno, do Deucalião, do Heleno e dos seus descendentes, a gente está entrando no mundo dos Dórios, a gente está entrando no mundo do Homero. Né? O Homero é um cara, né? O Homero nasce na Jônia, né? Mas ele nasce na Jônia num contexto cultural dórico. Né? Ele fala o grego dórico e tal. Então, assim, esse pessoal, né? Esse pessoal é uma aristocracia que olha para essa história e se reconhece diretamente. Não, a gente está falando desses caras aqui. Né? O Perseu, que era descendente das Danáiades. O Pélope, que era descendente das Danáiades. O Teseu, que é descendente das Danáiades. Né? Essa galera é uma outra geração. Né? São outros invasores de outros tempos. Né? O Heleno, esses louros aí, né? São gente mais recente. Né? Eles que fizeram a Guerra de Troia, né? Segundo né? Quer dizer, o que é curioso é que quem convida para a Guerra de Troia, né? É o Agamenon. E o Agamenon, né? É um Pelópida. Então, ele vem de uma linha matriarcal. O campeão da Guerra de Troia é o Aquiles. O Aquiles é um aqueu que é descendente de Heleno, que é de uma sociedade patriarcal. Os dórios, né, que falam o grego que o Homero fala, né, são todos descendentes do Doros. Né? Quem é um importante descendente do Doros? O Hércules. Né? Então, aí é que vai fechando esse universo do patriarcado mesmo. Né? Fez sentido, gente? Tá. A gente tem que ficar na cabeça com essas duas ondas de invasões. Né? Então, essas invasões africanas e asiáticas, que dizem respeito às Danáiades. Então, é a família dos Pérsidas e dos Pelópidas. Né? E uma segunda linha. Né? Nessa segunda linha você tem o Heleno. Um dos descendentes do Heleno é o Hércules. Né? Via Doros. Né? A gente vai falar disso na aula que vem. Então, e são os helenos, né? E na história dos helenos, né? O que você vai ter são estrangeiros que chegam e casam com mulheres locais. Né? Eles não têm nenhuma... em virtude da sua sanguinidade, eles não têm nenhuma espécie de direito sobre esse território no qual eles chegam. Né? Eles simplesmente chegam ali. Né? A história do Deucalião é curiosa, né? Porque o Deucalião, né, ele refunda o mundo, mais ou menos. Né? Morreu todo mundo, né? Só sobrou ele. Né? É um papo assim. Né? Ele não precisa... mas a minha mãe... Não precisa dessa história. Né? Ele está meio refundando o mundo. Então, é como se fosse uma história paralela mesmo. Né? Beleza. Tá. Então, esses são os helenos, né? E a gente vai voltar a eles aula que vem, porque a aula que vem é o Hércules e é o fechamento dessa história, né? Aí a gente, com o Hércules e com os dóricos, a gente chega nos tempos arcaicos, né? A gente chega nos povos, é como eu estava dizendo para vocês, né? Nessas linhas aqui, né? Peraí. Nessas linhagens aqui, você está falando de tempos
mitológicos, né? Então, lá atrás está a terra e o caralho, né? Os deuses aparecendo em todo ponto, né? Tanto do lado dos Pelópidas, que são os asiáticos lá, né? Quanto do lado dos Pérsidas, que são os egípcios, e aqui atrás estão os africanos, né? Líbia e aí o caralho, né? Essa galera aqui, então, ela é asiática, africana e matriarcal. Sempre está as Danáiades em algum lugar, né? E atrás de todo mundo a Io, que é a mulher vaca. Quando você chegar aqui, né, vocês vão ver como que, né, o jogo fundamental aí vai ser um jogo entre descendentes de homens, né? Por mais que o Hércules seja a culminância dessas duas famílias. E o que é mais importante, né, é que o Hércules, né, dentro desse esquema, né, o Hércules ele representa um tempo histórico. Ele não é mais um tempo, quer dizer, é óbvio, o Hércules é um mito, né? Ele é um personagem mítico, mas ele representa um tempo histórico porque a família do Hércules, que são os dóricos, né, ela existe para os gregos correntes no tempo do Homero, né? Os Átridas acabaram, né? Os Pelópidas acabaram, os Pérsidas acabaram, os Cadmeus acabaram. Essa galera, essas famílias foram extintas, né? Mas os dóricos não, os dóricos existem, os helenos existem, os aqueus existem, né? Esses povos existem, né? Então, o Hércules é um personagem que é histórico nesse sentido. Não porque o Hércules existe, mas porque a família dele está viva. E porque o Homero e os povos, né? A aristocracia que mantinha... O Homero, como tal, não existiu provavelmente, né? Mas esse personagem homérico, né? Esse personagem, esse autor homérico, né? O autor homérico, ou os autores homéricos, eram mantidos por uma aristocracia dórica, né? Que se enxergava como descendente daquele, né? Como parente desse personagem, né? Então, isso é bem próximo. O Hércules é uma realidade bem próxima para essa galera, né? Não estou dizendo que eles acreditavam, né, literalmente, que o Hércules tinha existido, né, mas é um mito, é como se, é isso, né, como se houvesse um mito da família Mendes, né, e aí o Edson, tipo, esses são é a minha galera, né, uma coisa assim, né, e por aí vai, né. Tá, então, beleza, tamo junto, posso seguir? Pois é, né, é um mito legitimador da superioridade da linhagem e é uma, né, e é muito interessante ver como é que essa linhagem amarra as outras linhagens, né? Como que eles conseguiram criar uma genealogia que pega todas as outras linhagens, junta tudo com esses novos invasores patriarcais helênicos, né? Então, tipo, né? É bastante bem feito assim, no lance, né? Ok. Então, a outra história que eu queria contar hoje, né, para fechar esse mapinha aqui, né, é a dos Cadmeus, né? Então, o Cadmo, né, que é o fundador de Tebas, né, ele é filho do Agenor, que é irmão do Belos, que é o pai do Danaus, que é o pai das Danáiades, né? Essa galera toda é descendente da mulher vaca, daí, né? Então, mas o Cadmo, né, a história do Cadmo é a seguinte, né? Então, o Cadmo é irmão da Europa, e a Europa é a ancestral do Minos, né, do rei de Creta, né? A Europa é aquela que se apaixona pelo touro, né? Se apaixona, né? O Zeus seduz ela sob a forma de touro, rapta ela, né? E aí ela tem um filho com ele em Creta, ela tem 3 filhos com ele em Creta, um deles é o Minos, né? Que é o rei de Creta, né? O cara que casa com a Pasífae, que tem o filho com o touro, que é o Minotauro, tá. Então, essa mulher, a Europa, né, que era princesa lá de Tiro, né? Tiro, que é essa cidade no Líbano. Tiro é uma cidade fenícia, né? Então, a Europa tinha irmãos, né? Ela tinha 5 irmãos. E quando a Europa é raptada, né, o rei de Tiro, que é o Agenor, manda os irmãos irem atrás dela. Vai lá, molecada, vai achar tua irmã. E eles vão. E aí cada um desses 5 moleques tem histórias sobre por onde eles passaram procurando a irmã deles, procurando a Europa. E o Cadmo, né, o que ele faz, né? O Cadmo, curiosamente, ele viaja com a mãe, né?
com a Telefaça, né? A mãe dele se chamava, tem versões para o nome dela, né? Argíope ou Agríope e Telefaça, né? Então, Argíope é o rosto de prata, e a Telefaça significa a que brilha de longe, né? Então, o Cadmo, curiosamente, viaja com a mãe, né? Não sei o que dizer dessa história, mas enfim, é isso, ele viaja com a mãe, né? E ele, né, ele passeia por um monte de lugares. Então, o Líbano é aqui, né? Quer dizer, essa galera então é fenícia, né? Não é você, é outra janela, é esta. Não é esta janela. Vamos lá. Então, né? Tiro e Biblos, aqui, Biblos está aqui, ó. São as cidades famosas fenícias, né? Então, o Cadmo, né, vem daqui, né? Atrás o Zeus, né, rapta a Europa e leva ela para a ilha de Creta, né? E o Cadmo vai passeando pelo mundo atrás, os cinco filhos vão atrás da Europa. O Cadmo, o primeiro lugar que ele chega é aqui em Rhodes, né? E na ilha de Rhodes é a ilha lá do Colosso de Rhodes, né, do gigante de bronze e tal, né? E ele funda uns templos, né, em Rhodes. Tem uma coisa curiosa que o Cadmo é muito associado com Atena, né? Mas provavelmente as tradições trocaram essa deusa, né? Porque, como a gente sabe, né, a Atena é uma deusa que, para os gregos arcaicos e clássicos, né, é uma deusa que representa é uma deusa muito recente, é uma deusa do imaginário ateniense, né? É uma deusa que fala dessa coisa, né, de um patriarcado já estabelecido. E o Cadmo é um personagem muito antigo, né? Então, provavelmente, a deusa que o Cadmo leva consigo não é Atena, né? O revisionismo histórico é que colocou Atena no lugar da deusa que ele leva. Até porque daqui a pouquinho vocês vão saber. Não, mas até porque o que acontece? Um dos lugares onde o Cadmo passa, né, é a Samotrácia, né? Que é... tá aqui ela, a Samotrácia, né? E a Samotrácia é um lugar que é conhecido, é uma ilha aqui, então, no norte do Mar Egeu, né? Então, lá no alto, isso aqui é a região da Trácia, né? E essa é a ilha da Samotrácia. Então, a Samotrácia é conhecida por ter um culto misterioso, né? De uma tríade, quer dizer, é um conjunto de deuses, né? São chamados os Cabeiri, né? Os Cabeiri. Esses Cabeiri, né, são um conjunto de deuses. Então, é uma religião de mistério, né? Então, o que é uma religião de mistério, né? Os cananeus, que eu saiba, não. Cadmo, aliás, é uma coisa importante. A palavra, o nome Cadmo, né, é de etimologia desconhecida, né? O que reflete um pouco a antiguidade desse personagem, né? Mas então, o Cadmo, né, um dos lugares onde ele famosamente teria passado seria na Samotrácia. E a Samotrácia tinha uma religião de mistérios. Então, o que é uma religião de mistérios? Pois isso é aquilo que eu falo para vocês sobre a religião grega, né? Sobre a vitalidade da religião grega. Que quando a gente fala dos deuses olímpicos, a gente está falando de um pedaço dessa religião, né? Porque as pessoas comuns adoravam deuses e divindades que a gente nunca vai conhecer. E algumas dessas divindades, né, eram essas divindades de mistérios. Então, você tinha, né, esse grupo de deuses, né, que são os Cabeiri, e eles são normalmente referidos como os grandes deuses. E uma galera, né, participava do culto dos Cabeiri, né? Inclusive tinha vários marinheiros, né? Era um culto popular entre os marinheiros. Então, né, os Cabeiri protegiam os marinheiros. Tem uma fonte do século XI, do século I depois de Cristo, né? Uma fonte greco-egípcia, né? Que esse cara conta uma história de que os Cabeiri seriam homens com garras de siri, com garras de caranguejo, né? Seres semidivinos com garra de caranguejo, uma viagem, né? Então são os personagens super obscuros, assim, né? Então tem gente que diz que são 3, tem gente que diz que são 4,
Tem gente que diz que são 2 deuses e 2 deusas, outros que são 4 deuses, 1 deus e 3 deusas. Então, assim, são esses personagens obscuros, ocultos, e que eles eram famosamente cultuados na Samotrácia, em Rhodes e em Tebas. Né? Em Tebas. Né? O Parnassus conta que quando ele vai em Tebas, né? O Parnassus é o autor lá da Viagens pela Grécia, né? Ele conta que quando ele chega em Tebas, ele visita, né, os restos lá do templo, né, dos Cabeiri. Né? Então, o Cádmo, né, ele está associado a essas divindades misteriosas. Então, por que eu estou mencionando isso? Porque é esse personagem bizarrito. Né? Ele tem um nome velho que ninguém sabe de onde vem, ele é fenício, ele é tipo tataraneto, sei lá, da mulher vaca, personagem muito antigo, viaja com a mãe, que porra que esse cara tá fazendo com a mãe, né? E ele a mãe dele, ela tem a tumba da mãe dele fica na Trácia, né? Que é aquele norte da Grécia ali, né? Aquele norte do Egeu, né? Beleza. E aí o que acontece é que ele viaja por todos esses lugares e ele no final das contas vai parar lá no Monte Parnasso, no mesmo lugar lá onde o pai do Heleno acaba aportando com o barquinho dele no final do dilúvio. Né? O Cadmo vai parar lá no Monte Parnasso, chega em Delfo, né, no oráculo, que é ali perto, né? E ele pergunta no oráculo, onde é que está minha irmã? Minha irmã foi raptada por um touro, onde é que está minha irmã? Aí o oráculo, rapaz, deixa para lá, perdeu, esquece isso. Né? O que você tem que fazer é seguir uma vaca até que ela se canse. E quando aí no lugar onde ela deitar para descansar, você vai fundar uma cidade. Aí ele compra uma vaca do rei da Icária, que é o mesmo reino lá da galera lá do... Né? Então, os netos do Heleno, né? Que são filhos, não, netos mesmo, né? Os netos do Heleno, que são filhos bastardos daquela mulher que é enclausurada na prisão subterrânea, né? Esses filhos são achados por um pastor na Icária. Então, é lá na Icária também que o Cadmo vai lá, né, compra uma vaca, solta a vaca vai andando, aí a vaca cansa, a vaca vai andando até a Beócia, né? E lá na Beócia, então, ele funda Tebas. Né? Então, só para mostrar aqui aonde a gente está, né? É aqui, né? Então, o Monte Parnassus, ele fica mais ou menos, né? O Monte Parnassus fica mais ou menos aqui. É esse monte aqui, provavelmente. Essa coisa verde aqui é o Monte Parnassus. Então, a vaca, ele vai na Icária, que é algum lugar aqui, solta a vaca vem andando até a Beócia, e na Beócia ele funda Tebas. Né? E aí, qual é o lance? Né? Ele funda Tebas. Quando ele funda Tebas, né? ele é instruído, né? Ele é instruído a sacrificar a vaca ali naquele local. Né? E aí ele sacrifica a vaca e depois do sacrifício ele tem que lavar o sangue. Né? E para lavar o sangue ele tem que pegar águas virginais de uma fonte. E aí ele vai lá procurar a fonte, né? E a fonte que ele pega a água é uma fonte sagrada de Ares. E isso, de novo, é um troço interessante, porque Ares é uma divindade meio bizarrita. Né? Ares é um deus da guerra, mas é um deus da guerra otário. Né? Ele é um deus da guerra tido como um deus meio bárbaro. Né? Porque para os gregos arcaicos e clássicos, a deusa da guerra é Atena, Palas Atena, que é a deusa da estratégia. Né? Ela é malandra, ela é inteligente, ela faz uma guerra sábia. Né? Ares é um deus que faz uma guerra meio atropelada, meio caótica, sanguinária. Né? Ares é um deus trácio. Né? De novo, né? É um deus lá do norte, é um deus, né, bárbaro, né? Meio assim. Né? Tem uma cena famosa. Né? O que acontece? O Ares, né? Tem a Afrodite. Né? A Afrodite é aquela deusa do amor que é filha dos culhões do Cronos. Né? Quando Zeus mata o pai, corta os testículos, joga no mar, né? A espuma e os testículos lá fazem uma filha, que é a belíssima deusa do amor. Está aí a ilustração do que é o amor para os gregos. Né? Filhos do testículo cortado do tempo com a espuma do mar. É Afrodite. Né?
Então, Afrodite é linda, maravilhosa, belíssima. Os deuses disputam ela, mas Zeus, o que que faz, né? Zeus, de sacanagem, dá ela em casamento ao Hefesto, porque o Hefesto é o filho de Zeus com Hera, né? E estava profetizado, né, que o filho de Zeus ia matar Zeus, assim como Zeus tinha matado Cronos e Cronos tinha matado Uranus, né? Então, como nasce essa criança, né, Zeus pega e empurra o Hefesto do alto do Olimpo, e aí o Hefesto fica todo fodido, fica meio disforme, fica coxo. E aí o Zeus com isso assegura que esse moleque nunca vai ameaçá-lo, né? Mas para compensar esse ato de violência, ele dá Afrodite em casamento ao Hefesto. Na verdade, ele promete algo para Afrodite em troca desse casamento, mas eu não estou me lembrando o que é. E aí Afrodite é casada com esse deus feioso, né? Então, esse deus feioso vai ser tipo um corno típico, né? Afrodite transa com todo mundo. E uma das figuras com as quais ela transa é o Ares, é esse deus da guerra caótico e atrapalhado. Eles desenvolvem uma paixonite, assim, uma época, eles ficam se pegando, né? O Hefesto, né? Ele começa a desconfiar, e aí ele faz uma rede de aço, né? E um dia ele surpreende o Ares e a Afrodite transando e joga a rede em cima deles, né? Mas é uma rede mágica de aço feita pelo Hefesto. Eles não conseguem, apesar de eles serem deuses, eles não conseguem arrebentar a rede. E aí o Hefesto chama todos os deuses olímpicos para testemunhar, né, a cópulas dos dois. Os dois ficam lá agarrados, não conseguem se desvencilhar, né? E aí, olha lá, porra, o Gilbro um iconógrafo da perversão grega. Eu estou desenvolvendo uma admiração pela iconografia gilbroniana aí, né? E aí é isso. Aí eles dois ficam lá aprisionados lá na rede. O Hefesto chama o Olimpo inteiro para testemunhar aquela parada, né? Aí eles viram motivo de chacota, mas eles têm uma filha, né? Nasce uma filha dessa união, né? Que é uma mulher chamada Harmônia, né? Ou Harmonia, né? Que é uma mulher maravilhosa, né? Mas guarda aí essa mulher, né? Porque o que acontece, né? O Ares, então, é esse deus atrapalhado, né? E aí, mas ele é o dono, ele é atrapalhado, quer dizer, ele é ridicularizado pelos gregos modernos, pelos gregos mais modernos, pelos gregos arcaicos, né? Ele é um deus da Era do Bronze. Então, quando o Cadmo funda Tebas, sacrifica a vaca e vai pegar a água, né? A fonte é uma fonte de Ares. E aí, né, Ares envia lá uma serpente, né, gigante para atacar o Cadmo por ter roubado a água. O Cadmo luta com a serpente e mata a serpente, né? E aí ele diz, fudeu, matei a serpente de Ares. Fudeu, né? Aí ele pede ajuda para Atenas, né? Quer dizer, ele pede ajuda para a deusa dele lá, vai saber que deusa é essa, né? Depois disseram que era Atenas, mas provavelmente não era. E a deusa diz para ele, Cadmo, pega os dentes da serpente e semeia os dentes como se eles fossem sementes. Aí o Cadmo semeia os dentes, né? E os dentes da terra nascem guerreiros, né? São os Espartói. Então, esse nome, Espartói, remete a Esparta, né? A cidade de Esparta. Só que não há não há nenhum mito que ligue os Espartói aos espartanos, tá? Então, não há. De repente, já houve, mas não sobrou, né? Os Espartói estão ligados a Tebas, né? Que é uma cidade amaldiçoada. E por que ela é amaldiçoada? Justamente porque nascem os guerreiros, eles são filhos de Ares, né? Então já nascem com sangue no olho, armados até os dentes. E aí o que o Cadmo faz, né? O Cadmo explora justamente essa barbaridade, né? Essa sanguinolência do Ares, né? O Cadmo joga uma pedra no meio deles, né? E aí um deles, quem é que jogou essa pedra em mim? Aí o outro, eu não joguei pedra nenhuma. Aí, foi você sim. Não foi você, jogaram em mim. Eles têm sangue no olho, né? Então eles começam a brigar entre si, né? Ele joga essa pedra no meio dos espartóis, os espartóis começam a lutar entre si, né? Eles todos se matam, só sobram 5, né? E esses 5, né, juram lealdade ao Cadmo, né? E aí eles é que constroem Tebas. São esses cinco filhos da serpente, dos dentes da serpente de Ares. Esses caras é que fundam Tebas. Só que lembre-se do seguinte, né? Isso quer dizer que os fundadores de Tebas são fratricidas.
né? É gente que matou os irmãos, né? E aí o que é interessante é o seguinte, aqui o Cadmo, né? Ele não tem maldição nenhuma, o Cadmo está limpo. O Cadmo é descendente de Io, é descendente de Ínaco, né? Ele veio lá de Tiro, lá, ele veio lá do Líbano, ele trouxe o alfabeto, tem essa história, né? Ele trouxe o alfabeto fenício, né? E ele que ensinou os gregos a escreverem, né? Ele ensina os gregos a escrever com esse alfabeto fenício, né? E isso, quer dizer, existe, essa é uma lenda, né, grega, e isso existe indicativo de que, de fato, o alfabeto grego, né, que a gente conhece, é derivado do alfabeto fenício, né? Então tem algo de, né, tem uma alusão histórica nesse mito, né? E é interessante assim, porque Biblos, né? Então as duas principais cidades fenícias, né, era Tiro e Biblos, né? E Biblos, né, é uma cidade, esse nome Biblos não é, esse nome Biblos quer dizer algo que ninguém sabe muito bem, mas provavelmente é alguma coisa que quer dizer tipo a fonte de Deus, uma coisa assim. Mas o que acontece? Biblos, né, era uma cidade exportadora de papiro. Então os gregos começam a chamar os livros de Biblos por causa de Biblos, da cidade de Biblos, né? Então a palavra grega Biblos vem do nome fenício, né, que é o nome da cidade que exportava papiro, né? Isso é que nem Xerox, né? Tipo, né? Né? É a mesma lógica, né? Os fenícios exportavam papiro, aí pegaram o nome da cidade do papiro e botaram em livro, foda-se, né? Isso, o que é isso? Isso é um Biblos, né? Isso é um livro, né? Mas, pois é, então, e o Cadmo traz, né? É esse fenício que traz a língua, né? Então, os fenícios vendiam o papiro e o Cadmo traz o idioma, né? Muito bem. Aí, né? Eles constroem Tebas. Tranquilo? Tranquilaço, né? Construímos Tebas e tal, né? Aí o Cadmo ergue um templo ao tal dos Cabeiri lá, né? Que são aquelas divindades misteriosas, né? Então, essa coisa dos mistérios, né, gente, é o seguinte, né? Eu não sei se vocês estão ligados em como que isso funcionava, assim, né? Eu estou perguntando porque o Platão às vezes fala dessa coisa dos mistérios, né? O Platão provavelmente era envolvido no, né? Ele era membro, né, da igreja órfica lá, né, dos mistérios órficos e cacete. Então o que acontece, né? Os mistérios, né, eles eram religiões, eles eram clubes religiosos, vamos dizer assim, né? São sociedades secretas, não são secretas, né? São sociedades religiosas, são sociedades de uma religião secreta, né? Então, se você é membro de um mistério, né, todo mundo pode saber que você é membro do mistério, mas ninguém sabe em que consiste o mistério, só os membros, né? Então, o mistério diz respeito a quê? Né? Ritos especiais de propiciação, né, e de contato com uma divindade, né? Então, é como se você imaginasse o seguinte, né? Quem conhece essas divindades de verdade são os membros do mistério. E alguns desses mistérios, né, eles se relacionavam com divindades olímpicas. Então você vai ter cidades e locais da Grécia, né, onde você vai ter mistérios de Perséfone, mistérios de Deméter. E Deméter é uma divindade olímpica, né? Quando a gente fala de divindade olímpica, a gente está falando de divindades que estão submetidas ao, quer dizer, são divindades que são contempladas pelos ritos públicos das cidades gregas. Então, os cidadãos gregos, né, em qualquer momento da história, né, arcaica, né, para cá, né, e provavelmente na Era do Bronze também, né, o que acontece? Né? Se você, os cidadãos da cidade, né, de uma cidade grega qualquer, né, teriam contato com essas divindades olímpicas, né? Saberiam as histórias dessas divindades. É uma espécie de religião. A religião olímpica é uma religião pública de cidadãos, né? Porque o que o povão mesmo acreditava a gente não sabe, né? Aquilo que eu já coloquei para vocês. Só que esses cidadãos, além de participar dos ritos públicos, eles participavam dessas sociedades de religião secreta, né? Dos mistérios, né? Então, além de você poder ir no templo de Zeus, você podia participar também de um mistério desse. E provavelmente a maioria dos cidadãos participava de algum mistério, né? Então, é como se você imaginasse, né, uma religião dentro da religião, né? Eu não sei, não tem muito paralelo para isso, nada que a gente vive, mas assim, sabe quando você... isso não é
não é uma comparação exata, mas sabe quando você é um bandista que deita para candomblé? É uma coisa assim, né? Você está se especializando numa dimensão dessa religião, né? Então, você está, né, entrando... Então, a religião é aquela, né? É a Umbanda, mas dentro da Umbanda tem um troço, né? Quer dizer, o candomblé também é uma religião separada, mas para alguns umbandistas, né, você tem essa espécie de gradação, você vai meio se especializando ali dentro, né? Então, isso aí seria mais ou menos o equivalente, né, de do mistério, né? Seria um passo a mais, né, dentro dessa religiosidade. E você vai ter esses mistérios específicos, então, regionais, né? E o barato desses mistérios é que eles eram mistérios mesmo, assim, ninguém sabe, né? Ninguém sabe nada dessas religiões. Ninguém escrevia sobre elas, né, cara? Né? A parada era séria, né? Era uma religião exclusivista mesmo, né? Era uma religião que, tipo, não, só quem sabe dessa parada é quem é membro. E aí, o que está em jogo ali, né? Alguns desses mistérios, né? Os caras diziam que se você galgasse patamares lá dentro, né, os mistérios tinham hierarquias, né? Você ganhava segredos sobre, né, viver eternamente, né? Os órficos, né? Eles não falavam de vida eterna, mas os órficos de algumas regiões, né? Os órficos pitagóricos, né? Diziam que você ia conhecer as verdadeiras fórmulas que iam te permitir, né, escapar dos tormentos do Tártaro ou viajar livremente pelo submundo, né? Tinha uma porrada de histórias sobre, né, o que esses mistérios iam ensinar para as pessoas, né? Que ia fazer você ficar melhor do que os outros, né? Então, os mistérios são religiões aristocráticas, né? Nesse sentido de você entra com o mistério e você fica melhor do que... Você já é aristocrata, você fica melhor que os outros aristocratas. Você está escolhendo aquele mistério. É uma religião de elite, né? Esse é um mistério, né? É uma religião esotérica com S, né? Ou seja, né, uma religião secreta, né? Pois é. Então, seita, maçonaria, né? É esse universo, né, do esotérico, né? Do secreto, né? Tá. Tá bom. Aí o Cadmo funda o mistério dos Cabeiri e a próxima coisa que ele faz é o quê? Casar com a Harmônia, com a tal da filha do Ares, né? Então, de novo, né, o Cadmo é um sujeito que vem lá do outro lado do oceano, ele pega uma mulher nativa, né, e casa com ela. E os reis de Tebas, né, vão ser os filhos de Cadmo, a princípio, né? Então, mas a história do Cadmo e da Harmônia é muito louca, gente, né? Então, assim, as versões... É isso, o Cadmo é um personagem obscuro, porque Tebas era uma cidade odiada. Por quê, né? Porque a Tebas... Eu não sei se vocês repararam aqui no mapa, né? Mas... Peraí. Não é... Tá. Então, a Beócia, né? A Beócia é essa região aqui, né? A esse nordeste do Golfo de Corinto. Então, aí Tebes está aqui. O que é pertinho de Tebes? Atenas, né? A Ática e a Beócia são regiões vizinhas, né? Lembrem-se que Atenas, né? Já no período arcaico, Atenas vai ser uma cidade imperialista, né? Atenas é uma cidade com a expansão territorial de Atenas é um ponto crucial assim para a vida dos cidadãos atenienses. Então, Tebas vai ser uma grande inimiga tradicional de Atenas no período arcaico, né? Então, quando essa história de Tebas ser apagada diz respeito em muitos sentidos, né? A essa rivalidade, né? Os atenienses foram os vencedores, né? Os jônicos, os dóricos foram os vencedores. Então, a história dos tebanos foi esquecida. Então, muita coisa do Cadmo, né? O Paulo está perguntando se ele era filho do Agenor, exatamente, né? Filho do Agenor. Então, muita coisa relativa ao Cadmo é meio mal contada, é obscura, mas assim, tem altas histórias bizarras com o Cadmo. Então, parece que o Cadmo e a Harmônia, né, a Harmonia, eles têm alguns filhos, né? A mais velha é uma menina, né, que é a Semele. Então, a Semele, né, é um personagem bem obscuro, cujo nome ninguém sabe o que quer dizer,
né? Mas que provavelmente esse nome é um nome albanês, né? É um nome ilírio, né? Então, só para vocês se ligarem, né? Essa parte do mapa europeu, né? Peraí. Ali, aqueles paizinhos ali, é tudo bem enrolado, né? Mas a Albânia é aqui, né? A Albânia, tipo, é o norte da Grécia, né? E essa região daqui, né? Era chamada a Ilíria, né? Então, de novo, a gente está falando do norte da Grécia. A Tessália está aqui, a Ilíria é por aqui. Hoje é um pedaço da Albânia, né? E em albanês, quer dizer, nesse idioma ilírio, tem uma palavra que é zemele, né? E zemele, né, é uma palavra que remete a sementes, a terra, né? Então, a filha do Cadmo com a Harmônia é um personagem obscuro que talvez remeta a uma divindade terrena, né? Uma divindade, né, da terra, né? Uma divindade autóctone da Ilíria. E o que acontece? A Semele, né, ela era sacerdotisa de Zeus e ela um dia sacrifica um boi, o sangue espirra nela e ela então vai nadar no rio, ela tira as roupas e entra no rio para se lavar do sangue. E Zeus sobrevoa o rio, né, e ele fica gamado nela, sob a forma de águia, né? E ele seduz a Semele. A diferença dessa sedução é que parece que a Semele e Zeus desenvolvem uma espécie de relação, né? Ela vira amante dessa águia, né? A Semele vira amante, ela tinha um amante que era uma águia, né? E o que acontece é que a Hera, a mulher dos Zeus, fica com ciúme e ela diz, né, para Semele, essa águia, na verdade, é um monstro metamorfoseado. Aí a Semele, não, né? Essa águia, porra, é uma águiazinha querida do meu coração. Aí a Hera, não, é um monstro, cara, é um monstro metamorfoseado. E a Semele, não é possível, né? Ela é tão doce. Aí a Hera, se liga, que é um monstro. Aí a Semele, então, na próxima vez que a águia visita, ela diz para a águiazinha do meu coração, você faz tudo que eu te pedi? Aí a águia, faço, meu benzinho, meu docinho de coco. Aí a Semele, então eu quero que você me mostre sua verdadeira forma. Aí a águia, porra, não pede isso não que vai dar merda. Aí a Semele, eu quero, e você prometeu. E aí a águia vira o Zeus, né? Mas o que acontece, né? Os mortais não podem olhar a forma divina, né? É muita intensidade. E o que acontece de fato é que quando Zeus se mostra na sua forma divina, a Semele pega fogo, ela é incendiada. Só que a Semele estava grávida, né? E a Semele então pega fogo diante da visão de Zeus, só que o feto fica. Aí Zeus pega uma faca, abre uma ferida na sua coxa, mete o feto dentro da coxa e costura. E aí o feto fica ali 7 meses, e depois de 7 meses nasce uma criança da coxa de Zeus. E essa criança é o Dionísio, né? E Dioniso quer dizer justamente isso, nascido 2 vezes, né? E essa divindade é uma divindade muito louca, né? O Dioniso é um personagem muito doido, assim, né? E o que acontece, né? O Dioniso, então, é representado como um descendente do Cadmo, gente. Olha que louco. Não é? E aí o que acontece é que o Cadmo e a Harmônia, segundo algumas histórias, eles entram numa carruagem puxada por vacas, um carro de guerra puxado por vacas, e eles começam a liderar um exército dionisíaco. E eles vão fazendo guerra pela Trácia, pelo norte da Trácia e tudo, vão conquistando lugares, vão se transformando em reis e rainhas dos lugares e abandonam Tebas. Foda-se Tebas, eu quero sair com meu carro de vacas tocando rebu no norte da Grécia, né? E o Dionísio meio ajudando, né? O neto deles meio ajudando eles nessas conquistas militares completamente loucas, em que o Cadmo e a mulher vão guerrear juntos, né? Foi uma parada caótica, né? Muito bem. E aí, quando eles saem para fazer guerra com os exércitos dionisíacos, eles deixam o reino, né? O filho deles é muito novinho, o filho mais velho deles é o Polidoro, mas é um moleque novo. E aí o que acontece, né?
o Cádmio e a Harmônia deixam como regente um dos Espartói. Lembra dos Espartói? Dos guerreiros lá, filhos do dente da serpente. Então, o Espartói vira o regente. E aí, quando o Polidoro chega na idade de assumir o trono, o Espartói diz, porra nenhuma, se manda, o trono é meu. Fomos nós, Espartói, que construímos essa cidade, pode se mandar. Né? E aí, né, de fato, né, o Polidoro, né, se manda, só que o Dioniso pega o Polidoro pelo braço e diz, porra, tio, tu vai dar esse mole? A cidade é nossa, cara. Vai lá, cara. Deixa isso quieto não, cara. Aí o Polidoro volta e, insuflado pelo Dioniso, assassina o regente. Né? E aí o que acontece? Né? Para não dar merda, ele casa com a filha do regente, que é Nictei. E aí ele tem um filho, que é o Labdacus. Né? Então, o Labdacus, ele é descendente dos Fatricidas, por parte de mãe. Sacou? Porque quando o Cádmio vai embora, ele deixa os Espartacói. Os Espartacói são os Fatricidas, né? São os filhos do dente de serpente. E eles é que mataram uns aos outros, né? Então eles cometeram um pecado, eles mataram os irmãos. Então esse cara, né, um desses caras, é que fica de regente. Aí o filho e expulsa o filho do Cádmio. Aí o filho do Cádmio volta, mata o cara. Mas para não dar merda, ele casa com a filha do cara. E essa filha do cara é descendente, então, desses dentes de dragão, dos matadores dos irmãos. E aí o Labdacus, que é o filho do Cádmio com essa mulher, com a filha do Espartacói, o Labdacus, né, ele está amaldiçoado, porque ele é filho de um Fatricida. Ele é neto de um Fatricida. Né? Então, ele herda pelo sangue feminino, né, a maldição. E aí é a maldição dos Labidácidas. Né? O Labdacus passa a maldição para os filhos. Então, o filho do Labdacus, né, é o Laio. E o Laio é o pai do Édipo. E os filhos do Édipo são os irmãos que vão lutar entre si e destruir Tebas para sempre. Né? Então aí a maldição acaba, né, nessa geração. Né? E tem uma coisa importante sobre o Labdacus, né, também, que é o seguinte, que o Dioniso diz, né, o Dioniso chega para o Labdacus, né, e diz, olha, o teu pai, Polidoro, é um lambão, é um cagão. Quando o Espartacói resolveu que ia tomar o trono de Tebas, o teu pai deixou. Quem fez o teu pai voltar aqui para matar o Espartacói fui eu. Então agora você me deve um templo nessa cidade. Ele diz para o Labdacus. Aí o Labdacus, porra, não vou fazer. Você é uma divindade toda caótica. Você fica com essas mulheres loucas aí, fazendo guerra no norte da Grécia. Não vai ter templo nenhum em Tebas. Aí o Dioniso, ah é? Ah é? Aí o que o Dioniso faz ele espalha entre as mulheres de Tebas uma loucura dionisíaca, e as mulheres de Tebas juntam no Labdacus e despedaçam ele na praça. Né? Então o Labdacus é feito em pedaços pelas mulheres de Tebas tomadas por uma fúria dionisíaca, né? Para se vingar pelo fato dele não ter feito um templo para o Dioniso. O Dioniso é esse personagem, ele é muito caótico, cara, é muito maneiro. Assim. Ele só tem história bizarras, assim, né? Né? E tudo por causa do oráculo lá sempre. Né? Então, pois e aí é isso. Então, isso é a história, né, dos tebanos. Mas o que acontece? Né? Um dos ramos dessa família tebana, né, porque o Cádmio, né, tem um monte de filhos. Né? Então, um dos filhos, uma das linhas dos filhos é essa linha dos Labidácidas. Mas uma outra linha é a linha que vai dar na Andrômeda, que é a mulher do Perseu, que é Danaã. Né? Que é essa linha aqui. Né? Né? Então, o Cádmio, né, tem uma porrada de filhos. Né? O Cádmio e a Harmônia.
Entre eles, essa galera do Lábdacos, que dá em Tebas, mas a outra família é essa, que dá na Cassiopeia e na Andrômeda, né? Que casa com Perseu, e aí são os Pérsidas, fundadores de Micenas e o caralho. Né? Então, é esse o papel dessa família naquela árvore. Né? Mas o lado tebano, né, é extinto. Gente, eu tô com uma enxaqueca hoje. Eu acho que eu corri um pouco por causa disso, assim. Mas vem cá. Então, é nome para caralho e tá todo mundo um pouco perdido, né? Não tem como não estar, né? É aquilo, né? O fundamental aqui é entender a lógica dessas ondas de invasões, né? É entender a lógica desses casamentos, né? É entender, né? Como que você vai ter, como que você tem esses mitos esquecidos, né? Como que você tem versões sucessivas de mitos que vão reescrevendo aquilo, né? E aí é isso. Aí, quando a gente começar, a gente está com esse estofo, né, mitológico, né? Então, quando a gente vê a parte, né, arqueológica histórica, esse estofo vai receber um preenchimento, né? Porque aula que vem, né, quando a gente entrar no Hércules, a gente vai entrar nos tempos históricos, né, e tudo vai fazer um pouco mais sentido, vai ficar um pouco mais palpável. Então, a minha ideia era vir até aqui. Sei lá, vocês têm perguntas? Tem alguma coisa que podia ficar mais clara? Ô, Pedro, Diga, Aldo. não, eu fiquei curioso com esse lance do oráculo, assim. Na verdade, é uma curiosidade que eu já tenho, que meio que eu não sei se esse é um pensamento nosso, assim, mas uma coisa tipo, você vai consultar o oráculo tentando achar um bem ou o melhor caminho e tal, mas sempre quando vai achar o oráculo, sempre vai dar merda em algum momento, assim, né? E aí, se ele é o... Acho que uma galera deve discutir isso, né? Se ele é o causador, se ele é só um cara que vai falar. Mas, assim, se for extrapolar muito, sei lá, o Ocidente deu merda por causa do oráculo. Sacou? Aí é que tá, né? Isso é uma discussão importante, né? É que o oráculo em si, né? O problema não está o problema não tá no que o oráculo diz, né? O problema está nos motivos que levam esses caras a procurar os oráculos, né? Né? Então, o oráculo é uma espécie de conhecimento, né? Na maioria, quer dizer, quando dá merda, por que dá merda, né? Porque o oráculo é um conhecimento que você procura para fugir do destino inexorável. Então, você não vai conseguir fugir do destino inexorável, né? Então, assim, e veja, né? Então, qual é o problema dos labidácidas, né? O problema dos labidácidas é que os ancestrais mataram uns aos outros, né? Os irmãos se mataram, assim. Mas eles eram filhos de Ares. Eles foram provocados por Cadmo. Cara, não interessa, assim. Se você matou teu irmão, você vai ser punido. Não adianta tentar adiar isso, né? Você vai ter uma maldição na família, meu irmão, né? Você vai ser punido. E aí, mais cedo ou mais tarde, aquilo chega, né? Então, a cada geração, isso vai aparecer de alguma forma, né? Até que, né, se cumpra uma espécie de lógica, né? E aí a harmonia é restaurada, né? A cosmética do cosmos é restaurada, né? O cosmos volta a ser cosmético, volta a ser belo e equilibrado, né? Então é isso. O caso do Édipo é um pouco esse, né? Quer dizer, é bem esse, né? Ele primeiro tem que dar merda. Por quê? Porque ele é descendente dos labidácidas, então tem que dar merda, né? Aí, bom, aí o pai dele faz cagada, né? Aí a cidade fica amaldiçoada. Aí ele tá lá no outro canto do mundo, no outro canto da Grécia. Aí, lá no outro canto da Grécia, o oráculo diz para ele que ele vai matar os pais. Mas assim, ele não tem que tentar evitar. Ele tinha que ficar na dele. Se ele ficasse na dele, ele não teria matado os pais, né? Não teria matado o pai casado com a mãe.
O negócio é que ele quer evitar o destino. O oráculo já disse para ele qual é o destino. E aí ele quer evitar. E justamente porque ele quer evitar, ele concretiza. E aí? Então o que o oráculo faz, né, é simplesmente dizer o que vai acontecer. E acontece. O problema é que é o motivo que leva as pessoas a procurarem a verdade. Elas levam né, elas são levadas a procurar a verdade de modo a evitar o destino. Mas o destino não pode ser evitado. Não, mas, por exemplo, esse lance do caminhar atrás da vaca até a vaca descansar e criar, é meio que começa ali, saca? E, tipo, isso é uma indicação do oráculo, né? A indicação do oráculo, né, é que ele funde uma cidade. Quando ele funda a cidade, ele faz um templo. Ele mata a vaca, ele faz tudo certinho. Ele mata a vaca, tá. Aí o que ele faz? Ele vai pegar água. Né? Quando ele vai pegar água, né, isso não é essa parte não é inexorável. Né? Ele vai pegar água e aí ele rouba a água da fonte de Ares. Aí Ares fica puto. Né? Sei lá, tem N maneiras de se lidar com um deus puto. O que acontece é que ele resolve escutar essa versão. Né? Então, essa deusa lá que acompanha ele diz para ele: semeia os dentes, mata a serpente, semeia os dentes. Né? Aí fudeu, né? Aí fudeu. Então, essa deusa fez com que ele, né? A deusa fez, nesse caso não foi o oráculo, né? Foi a deusa que fez com que ele né, acabasse caindo acabasse, né, provocando atos de fratricídio. Mas mesmo assim, né, tem uma coisa importante que é o Cadmo não precisava misturar o sangue dele ao sangue dos fratricidas. Né? O Cadmo pode pegar os fratricidas e dizer: constrói a cidade para mim. Aí os caras constroem. E beleza. Né? Só que aí o Cadmo foi se meter com um negócio de conquista militar em carro puxado por vacas, do lado da mulher, da esposa. Né? E aí, bom, né? Aí ele se mete com essa parada. Né? Aí os fratricidas usurpam o trono. E também podia ficar por aí. Se ficasse por aí, ia ser o problema lá dos fratricidas consigo mesmo. Mas o que acontece é que isso se mistura com a história do Cadmo por causa do Dioniso. Né? O Dioniso diz, né? Porra, volta lá e clama o trono. Aí o moleque clama o trono dos fratricidas e casa com a filha dos fratricidas. Aí fudeu. Né? Aí fudeu. Aí os bisnetos, né, os tataranetos, né, vão brigar entre si, se matar e destruir Tebas. Né? Então Tebas é fundada por fratricidas e ela é destruída por fratricidas. É uma história redondinha. Que são lá os filhos do... Fala, Ju. Opa, mestre. Não, eu estava vendo aqui Polidoro e ele está tem duas personagens, né? Polidoro, na verdade, que aparece, né? Em relação ao Cadmo ali, né? É porque eu estava vendo um lance que tem uma que o Aquiles mata um Polidoro, né? Mas tem outra situação com o mesmo nome também. Mas deve ser outro Polidoro, não é não? É bem provável, mas faz referência também ao mesmo pai, né? Só muda a mãe. Então então é uma outra versão. Uma é citada por Homero e outra por Virgílio, alguma coisa assim. Ok. Na verdade, eu nem sei. Quando eu fiz o resumo aqui para a aula, eu não anotei como é que o Polidoro não morre. Então, pode ser que seja. Esse Polidoro seja morto pelo Aquiles. Tranquilo. Eu não sei tudo isso, não. Porque por acaso eu tinha visto isso, né? Como você estava falando que tinha o Polidoro, tem filho, aquele negócio todo, né? Mas tem um Polidoro que tem feito uma citação, que Aquiles mata ele, inclusive ele jovem, né? Porque não era nem para ele participar do combate. E aí, de repente, o pai dele vê ele sendo morto por Aquiles. Ok, bom. Mais uma versão aí. E tem uma coisa curiosa, né, gente? Porque essa história do Polidoro, né? Ela é uma outra história. Então, a história do Polidoro né? O Polidoro, imagine o seguinte: o Polidoro chega em Tebas e diz assim: o rei de Tebas hoje é um espartacói, é um espartói, ou seja, o rei de Tebas hoje é um autóctone. Só que o fundador dessa cidade é o meu pai. E eu vou matar o autóctone e casar com a filha dele.
Então tem algo aí, né, que pode configurar, né, algo da ordem, né, de um invasor estrangeiro, né, que conta uma história de ancestralidade patriarcal, né, e casa com uma mulher local, né? Apesar de a gente estar falando de gerações diferentes, porque o Heleno, essa galera é uma geração mais para cá, né? Mas historicamente falando, né, são mitos que dizem respeito a povos a invasões posteriores, né? O Cadmo é uma parada muito velha, né? Mas a gente também sabe que cada geração, cada invasor desse pega as histórias anteriores e junta com as suas, né? Então, isso é um caso interessante disso, né? De mais um sujeito que vem do estrangeiro dizendo essa cidade, na verdade, é minha, mata o rei autóctone e casa com a mulher, com a filha dele, né? Que é uma mortal. Né? Então, né? Pode ser, né? Um caso de, né, estupro patriarcal, né? Por um invasor, né? Estrangeiro. Né? É possível. Né? Mais alguma coisa? Tranquilo, mestre, por hoje. Excelente. Beleza. Galera. Valeu, mestre. Obrigado aí. Tá, então, aula que vem, Hércules, né? Então, deixa eu pegar aqui o... Rapidinho, peraí. Então, no Graves, né? O Hércules... Onde está o nascimento do Hércules? É o 118. Né? Então, 118, 119 é o nascimento e a juventude do Hércules. Então, essa história, né, da origem do Hércules e tal, isso vai ser importante para nós. Então, esse é meio o assunto da aula que vem. Né? Falar um pouco dessa origem do Hércules e tal, um pouco dos trabalhos e da interpretação histórica disso, né? Dar um panoraminha dessa história dos Dórios, e aí começar do zero a parte arqueológica, porque é importante a gente ter essa noção do tempo, né? Assim, quando a gente fala, né, quando a gente fala de Micenas e da fundação de Micenas, né, a gente está falando da Idade do Bronze, né, que é alguma coisa tipo 2000 a.C. Quando a gente fala da Guerra de Troia, a gente está falando do final da Idade do Bronze, a gente está falando de 1200 a.C. Quando a gente fala das invasões dóricas, a gente está falando de 1100 a.C. Né? E quando a gente fala de Homero, a gente está falando de 800 a.C. Né? As invasões dóricas, né? Esse 1200, 1100 a.C. é o final da Idade do Bronze e início da Era do Ferro. Né? Da Idade do Ferro. O Heleno, quem é Heleno? Né? Heleno é um personagem, né, que em si mesmo ele é meio anacrônico, né? Porque ele é descendente de um homem antiquíssimo, que é o sobrevivente do dilúvio. Né? Ao mesmo tempo, o Doros e os descendentes do Doros, né, os Dórios, são caras, né, que no século XI a.C., eles chegam na Grécia dizendo, na verdade, essas terras aqui são nossas. Por quê? Porque nós somos filhos do Doros, que é filho do Heleno. Nós somos descendentes do Hércules, e aí eles começam a recontar as histórias todas e meter o Hércules em todas as histórias. Né? Então, como é que é a nossa trajetória? Né? A gente vai pegar esse pedaço do Hércules, né? É o pedaço mais bem conhecido de todos, porque os Dórios estavam vivos, os Dórios, né? É isso, né? O mundo o mundo do Homero é o mundo dos dóricos, né? O mundo dório. Né? Então a gente vai pegar esse gancho dos dórios, né? Para dar esse embasamento histórico para a coisa. Mas quando a gente começar a falar de arqueologia, a gente vai começar lá atrás, lá na fundação de Micenas, lá no período, na verdade, antes da fundação de Micenas. A gente vai começar no final da Idade da Pedra. Né? A gente vai começar em 2000 e Brau antes de Cristo, né? Com Creta e tal. Né? E aí a gente vai, então, reconstruindo até chegar historicamente nos dóricos de novo. Né? É isso.
Livraço. E nesse caminho aí a gente vai passar pela hidra de muitas cabeças, mas não essa, a outra. Mas beleza, galera. Então, se não tiver mais perguntas, ficamos por aqui, que eu vou repousar minha cabecita e meus olhos. Valeu, mestre. Um abraço. Boa noite, mestre. Tudo de bom aí? Forte Valeu. abraço. Valeu, boa noite. Falou. Valeu. Tchau, tchau, tchau. Galera, falou. Torá Gesic, Pedro. Como é que é? Efharisto. Torá Gesic para enxaqueca. Ah, não, Efharisto. porra. Eu tenho aqui os meus próprios. Ah, mas isso eu tem nunca vi, suas- nem conheço isso aí. Mas é a base de quê? É a base de. Ah, é